Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu estou aqui para falar sobre fatores de risco para TDAH. É muito comum eu receber algumas mensagens de mães perguntando: Paula, mas como eu vou saber se meu filho tem TDAH? Ele vai me dar alguns sinais? Como é que eu vou perceber isso no meu filho? Então eu vou falar sobre alguns fatores de risco que podem influenciar, tá, no desenvolvimento e que podem influenciar no transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Antes de eu falar dos fatores de risco, eu quero falar bem brevemente sobre a definição de TDAH. O que é o TDAH? Se você me segue já faz algum tempo, você já deve ter me ouvido falar, porque eu já gravei vários vídeos falando sobre o TDAH, sobre essa definição, mas eu acho necessário falar brevemente sobre o TDAH para contextualizar todo o conteúdo que virá na sequência. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, obrigatoriamente ele precisa aparecer no desenvolvimento da criança, antes dos 7 anos. Ninguém desenvolve TDAH na fase adulta. Ninguém desenvolve TDAH na adolescência. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, obrigatoriamente, precisa estar presente na vida das crianças antes dos 7 anos. Além disso, é um transtorno neurobiológico com causas genéticas. Então, o primeiro fator de risco que é muito importante, que precisa ser levado em conta, são os fatores genéticos. Ou seja, se a criança tem o pai ou a mãe com TDAH, se a criança tem um tio com TDAH, o avô ou a avó com TDAH, isso é um fator de risco importante. Pode ser que essa criança carregue essa carga genética e pode desenvolver o TDAH. O que acontece? Essa questão genética ela é bem complexa, porque muitos pais de crianças com TDAH que têm o TDAH, não foram diagnosticados na infância. 70% das crianças que têm TDAH têm o pai ou a mãe com TDAH. Só que desses 70% das crianças, a maioria desses pais não foram diagnosticados. Muitos deles recebem o diagnóstico quando levam o filho na consulta com um neuropediatra ou com um psiquiatra infantil. Porque o diagnóstico, ele já é difícil de se fazer diagnóstico hoje em dia. Imagina há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era muito mais difícil. Então muitas pessoas, muitos adultos têm TDAH e não sabem, nem imaginam. Sofreram uma vida inteira com a desatenção, com a hiperatividade, com a impulsividade, mas acham que faz parte da vida. Então, esse fator de risco genética, ele é muitíssimo importante. Se você tem uma criança muito desatenta, hiperativa, impulsiva, tenta resgatar na tua infância como você era quando você era criança. Quais as dificuldades que você apresentava? Quais os prejuízos que você apresentava? Como você é hoje em dia? Você é uma pessoa esquecida, distraída? Você perde as coisas? Você esquece de compromissos, de datas comemorativas? São sinalizadores importantes para a tua vida e para também colaborar no diagnóstico. São informações muito importantes que você deve levar ao médico quando procurar um diagnóstico, tá? Então, o primeiro fator de risco que eu quero deixar aqui em evidência é o fator genético. Então, pensando que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento neurobiológico com causas genéticas, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de você ou o seu marido, ou você ou a sua esposa, ter TDAH também. Isso é muito importante, isso precisa ser levado em conta. Outro fator muito importante que precisa ser levado em conta são os fatores comportamentais, principalmente no que diz respeito à mãe. Então, a mãe, quando ela utiliza álcool, cigarro ou drogas durante a gestação, isso pode sim influenciar no desenvolvimento do feto, do bebê,
e pode acarretar no TDAH ou em algum outro transtorno de aprendizagem. Um outro fator muito importante, que é um fator de risco, que é muito importante e que também define algumas questões aí, alguns transtornos do neurodesenvolvimento, é a prematuridade. Bebês prematuros com baixo peso apresentam algumas dificuldades ao longo do desenvolvimento, tá? Não estou generalizando, mas é um fator de risco importante que também precisa ser considerado. Então, crianças com TDAH, quando a gente faz uma análise dessas crianças, as pesquisas indicam, né, que grande parte das crianças com TDAH ou de crianças que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, descalculia, dislexia, enfim, entre tantos outros, foram bebês prematuros, que nasceram com baixo peso e antes do tempo previsto. Então, esse é um fator de risco bem importante. Então, se você tem aí na tua casa um filho, um bebê que nasceu prematuro, é importante você ficar atento no processo de desenvolvimento, no processo de aprendizagem, se essa criança vai apresentar alguma dificuldade. É bem importante, é um sinalizador muito, muito, muito importante, tá? Eu falei aqui 3 fatores de risco para TDAH. Genética, que é um fator muito importante que precisa ser considerado. As questões comportamentais da mãe na gestação e a prematuridade. Então, quando o bebê nasce prematuro e com baixo peso, que também influencia muito. Você precisa olhar para todas essas questões e deixar todas essas questões em alerta. Porque o que vai definir mesmo quando procurar ajuda é os prejuízos que a tua criança apresenta. Então, seu filho pode ser desatento, ele pode ser mais agitado, ele pode ser mais impulsivo, mas ele não apresenta nenhum prejuízo. Não apresenta prejuízo nas relações sociais, não apresenta prejuízo nas relações familiares, não apresenta prejuízo nos aprendizados. Então, tá ok. Por que você vai procurar ajuda se o teu filho não apresenta nenhum prejuízo? E isso é muito comum. Às vezes, algumas mães assistem os meus vídeos e falam: nossa, meu filho é assim, meu filho é assado, ai meu Deus, será que meu filho tem TDAH? E aí quando eu converso com essa mãe, eu pergunto: tá, mas me conta mais, como é que é a rotina do teu filho? Ele tem amigos? Como é que ele vai na escola? Não, ele vai super bem na escola. Não, ele tem vários amigos, ele é super sociável, a gente mora num prédio, nossa, ele é amigo de todo mundo, conversa com todo mundo. E na escola, nossa, ele vai super bem, não preciso pegar no pé dele. Então, qual é o problema? Nós precisamos parar de problematizar as questões, as crianças. Tem coisas, características que fazem parte do processo de desenvolvimento. Uma criança que é muito pequena, de 3 anos, 4 anos, uma criança de 3, 4 anos não consegue prestar atenção como uma criança de 9, 10. Não dá para exigir dessa criança foco, atenção e concentração, porque ela não tem nem cérebro para isso ainda. O cérebro dela está se desenvolvendo, está amadurecendo. Então é preciso entender um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil para você saber o que você vai esperar da tua criança, o que você pode cobrar, quais as expectativas que você pode criar em relação à tua criança, de acordo com aquela faixa etária, de acordo com o desenvolvimento dela. E a maior dificuldade é o TDAH, as características prejudiciais que são encontradas nas crianças que têm TDAH, são características que são encontradas na maior parte das outras crianças que não têm TDAH. A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade são características comuns que podem ser encontradas em outras crianças. Mas o que vai definir o quanto isso é prejudicial é a intensidade. TDAH é o transtorno do exagero. Então, quando esse trio, desatenção, impulsividade e hiperatividade, está funcionando de uma forma muito exagerada e causando muitos prejuízos, aí nós começamos a pensar na possibilidade
da criança ter, então, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Agora, se esse trio está presente na vida da criança, mas isso não causa nenhum prejuízo, não tem por que medicar essa criança. Não tem por que diagnosticar essa criança e levá-la no psiquiatra ou no neuropediatra. Se tá tudo bem, se a criança tá tendo um desenvolvimento adequado, sem prejuízos, acalma a tua ansiedade. Você vai assistir os meus vídeos e você vai se identificar muitas vezes com as coisas que eu falo, porque as características encontradas nas crianças com TDAH não são exclusivas das crianças com TDAH. São características encontradas em muitas crianças, inclusive em mim, em você, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado com o excesso de diagnóstico, porque como o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico, ou seja, uma avaliação clínica que o médico faz daquele momento, conversando com os pais, avaliando todo o desenvolvimento da criança, como é que foi a gestação, como é que foi o nascimento, como é que essa criança se desenvolveu até agora. E o médico vai chegando em algumas conclusões a partir dessa avaliação que é clínica. Fica muito difícil de fechar um diagnóstico e muitas vezes, infelizmente, existe sim o excesso de diagnóstico de TDAH, por ser um diagnóstico clínico. Então, eu, na minha avaliação clínica, entendo que essa criança tem TDAH, mas o profissional Y, na avaliação clínica dele, entende que a criança não tem TDAH. E o profissional X pode entender que a criança tem um transtorno de aprendizagem, não TDAH. Então é muito complicado, porque não existe nenhum exame laboratorial que faça esse diagnóstico com 100% de precisão. A avaliação é clínica, então vai muito do olhar daquele profissional. É muito importante procurar um profissional que entenda sobre TDAH, um profissional que tenha cuidado, que tenha atenção, que tenha manejo mesmo para fazer esse diagnóstico, certo? Então, quando procurar um profissional? Quando os prejuízos, quando as características que a criança apresenta estiverem causando prejuízo nas relações, no aprendizado, em casa, enfim, em diversos ambientes. Prejuízos na autoestima, esses tipos de prejuízos que você precisa ficar atenta. E quem procurar? Qual é o profissional que vai fazer o diagnóstico do meu filho? O profissional mais indicado, os profissionais, mais indicados para fazer diagnóstico de TDAH é o psiquiatra infantil e o neuropediatra. São esses dois profissionais. Eles são especialistas nesses tipos de diagnóstico, tá? Eles estudaram para isso. Mas eu vou levar meu filho no pediatra. O pediatra é o profissional indicado para fazer o diagnóstico? Não. Ele pode sim fazer algum levantamento, ele pode levantar até uma hipótese diagnóstica que deve ser confirmada por um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas o meu filho já vai na psicóloga, eu não posso falar para a psicóloga fazer uma avaliação e fazer o diagnóstico? Você pode, mas a psicóloga do teu filho, ela pode fazer um levantamento da hipótese diagnóstica, mas ela não vai fechar o diagnóstico. Quem vai confirmar o diagnóstico é uma equipe multiprofissional. É muito importante que essa equipe combine os olhares. Por ser uma avaliação clínica, quando você leva no neuropediatra e o neuropediatra fala, minha hipótese diagnóstica é TDAH. E aí você leva na psicóloga e a psicóloga fala, a minha hipótese diagnóstica é TDAH. E aí você leva na fonoaudióloga e a fonoaudióloga diz, olha, minha hipótese diagnóstica é TDAH. São 3 avaliações clínicas que estão em harmonia, que conversam, que estão coerentes, certo? Então, o diagnóstico é feito com mais precisão. Muito provavelmente você vai levar o teu filho num neuropediatra ou um psiquiatra infantil e ele vai solicitar algumas avaliações complementares. Porque embora não existam exames
que façam o diagnóstico com precisão, esses exames, como a avaliação neuropsicológica, a avaliação do processamento auditivo central, entre outros, esses exames complementam o diagnóstico e dão mais certeza, mais precisão para o médico fazer o diagnóstico. Então, muito provavelmente, você leva o teu filho no neuropediatra e ele vai indicar: olha, eu quero que você passe numa neuropsicóloga, eu quero que você passe numa fono, enfim, faça algumas intervenções para dar mais certeza, mais precisão no diagnóstico, certo? Então, olhe para todos esses sinais, não se desespere, tá tudo bem, você não está sozinha. Tem muitas famílias passando pela mesma dificuldade que você passa diariamente. Então, fique tranquila, vai dar tudo certo. Procure agir com calma, com tranquilidade. Procure entender o que é que está acontecendo, se informar e seguir um passo por vez, certo? Não adianta, bateu o desespero, quero levar meu filho em tudo, socorro, pelo amor de Deus. Calma. Então, se atente a esses fatores de riscos, olhe para os prejuízos que a tua criança está apresentando e procure um profissional adequado que possa, de fato, te ajudar, colaborar com você, certo? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, me manda um direct, uma mensagem ou um sinal de fumaça que eu vou responder pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.